parte. Lixo tem lugar certo. Cidade limpa, responsabilidade de todos nós. Eu amo, eu cuido. Agora 8h23, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, hoje segunda-feira, dia 2 de maio, ainda pegando um pouco sobre o Dia do Trabalhador e a homenagem aí do Folha no Ar a todos os trabalhadores incansáveis aí desse país e aqueles trabalhadores que estão buscando aí também uma nova oportunidade, seguir a sua vida, né? Boa sorte. Que ano que vem a gente possa estar aqui também lembrando aí o seu dia como trabalhador e não mais como desempregado. Voltamos com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Programa de hoje estamos conversando com a Natália Soares, professora Natália, pré-candidata a deputada federal pelo PSOL. Volto com você, Aloysio, neste bloco, por favor. Natália, esse final de semana, como o Nogueira destacou acho que no bloco anterior, bem lembrado, o PSOL definiu seu apoio à pré-candidatura de Lula a presidente. Né? O país, falamos isso na abertura aqui do programa, as manifestações tradicionais do dia do trabalho, dia do trabalhador, foram polarizadas no país entre Lula e Bolsonaro. Né? Como é que você está vendo, que observador, né, internacional, local, vê isso? Né? Como é que você vê essa disputa? Em que diapasão você acha que ela está se dando e vai se dar? Tem uma estimativa, né, assim, positiva em relação à candidatura do Lula de vencer, né, essas eleições, apesar da enorme polarização. Também existe uma estimativa de que Bolsonaro não aceite nenhum resultado e o que ele já vem fazendo, inclusive, é afrontar os demais poderes, é colocar em xeque o funcionamento, né, das urnas, como funciona o próprio mecanismo tradicional de votação, é sinalizar uma possível ruptura, inclusive democrática. No dia 7 de setembro ele tentou fazer isso, também com pouca força, colocando os tanques de guerra na rua, buscando aí o apoio dos militares. É um governo extremamente militarizado. A tentativa de armar também parcialmente a população que o apoia. A gente viu aí o ex-ministro, inclusive da Educação, dando tiro, né, sem querer, enfim, com uma arma. Então, assim, isso caracteriza o governo Bolsonaro também. A falta de apreço pela democracia, até pela democracia liberal, que é o que a gente tem, né, a democracia burguesa aí. Então, nem a isso ele tem apreço. Então, a gente tem que... O Bolsonaro, ele volta a crescer aí nas pesquisas, 34%, né? As últimas pesquisas têm apresentado de possível, num cenário em que ele vai, né, para o segundo turno, e o Bolsonaro aí, tendo 34%, é uma base muito grande. Ele volta a crescer depois de Moro, desmascarado, né? Cai e decide retirar sua pré-candidatura. Então, nesse cenário, ele volta a crescer. Muito polarizado. Tem até uma tirinha bacana do André Dahmer, que eu vi ontem, que é a questão da terceira via, né? Que é a tentativa da terceira via, como se fosse um anãozinho, não sei se vocês acompanharam, tentando colocar fogo, assim, nos pés de um gigante, né? Então, vários, entre os dedos, assim, colocando um palitinho de fósforo. Então, assim, não faz cócegas, não existe terceira via, não é possível. Pro PSOL, falar do PSOL em relação ao apoio que saiu na conferência eleitoral agora nacional, né, a Lula, é muito difícil, não é confortável, né, não é, como eu posso dizer, não é feliz,
esse apoio. Assim, é contra muito reveses, inclusive, dentro do próprio partido. O partido não sai desse apoio sem nenhuma fissura. Isso é real, né? É complicado. O processo de discussão e das ideias em debate é muito complexo, só que é um cenário que a gente precisa escolher entre a barbárie ou o mínimo de civilidade. Entende? É um projeto que está colocado, já que não existe terceira via possível, que a escolha vai ser entre barbárie e civilidade, novamente. E aí, quando a gente tem, por exemplo, a figura do Ciro, nas eleições passadas, né, apresentado como candidato da terceira via, e que ele simplesmente lava as mãos nesse processo e tenta equivaler Bolsonaro a Lula, Lula a Bolsonaro, é o não entendimento, na verdade, do que estava sendo colocado no país naquele momento, de análise de conjuntura. Então, isso é muito complexo, né? Tudo isso é muito complexo. Ao mesmo tempo, a polarização é muito ruim, porque isso reduz a vida mesmo, né? Toda polarização é ruim. Ah, isso é bom, isso é ruim. É complexo. Então, o próprio processo de apoio do pessoal à candidatura do Lula também é complexo. É um processo em que a gente estabelece determinadas bandeiras, né, de acordo com o Lula, que ele precisa se comprometer, mas é triste. É triste não ter o nosso programa colocado ali. É triste, por exemplo, não ter alguém indagando para o Lula ou para todos os outros candidatos se vai taxar as grandes fortunas, que é um preceito constitucional, né, que é uma garantia constitucional, se vai fazer imposto progressivo pela renda. Então, assim, que são bandeiras históricas da esquerda e que são bandeiras que precisam acontecer para reduzir as desigualdades alarmantes do nosso país. Os ricos nesse país são pouco tributados, eles são pouco taxados. Os lucros, que ficam sem taxação também, né? Então, assim, isso é triste, a gente não poder colocar esse projeto, mas a gente continua pleiteando esse projeto nas ruas. E é muito ruim estar nesse lugar, porque, por exemplo, as críticas que a gente recebe são críticas de, olha, veio do PT e agora retorna ao PT, né? É um puxadinho do PT. E aí, na cabeça de algumas pessoas que buscam reduzir a complexidade da vida, é como se, de fato, a gente estivesse abandonando o nosso projeto. Só que não. Inclusive, existe o indicativo de que a gente não compõe nenhum governo de conciliação de classe. E o governo do PT já anuncia isso. O que é a tentativa de juntar, a tentativa é agora, né, a consolidação de juntar com Alckmin como vice, é sinalizar para o mercado. É um projeto de conciliação de classe onde ele vai tentar fazer a mesma coisa e vai ser pior, né, do que o primeiro governo. Que, na verdade, é a tentativa de dizer assim, olha, mercado, estamos sinalizando aqui positivamente para vocês. Não fiquem preocupados, vocês terão base para crescer e para vigorar também nesse governo. E isso é muito complexo. Só que, ao mesmo tempo, essa é a escolha. Barbárie, né, ou morte. E Bolsonaro tem na conta dele mais de 600 mil mortes pela Covid. Isso tem que ser tributado na conta do Bolsonaro. O preço da gasolina, o preço da comida, as pessoas que voltaram para a fila do osso, porque o capitalismo funciona dessa forma. Até com a vida se joga. A vida vira mercadoria, o trabalho vira mercadoria, tudo vira mercadoria. Então, e o capitalismo se aproveita desses momentos. É no momento de crise, antes se dava o osso. Por que os supermercados não dão mais o osso? Porque passa a lucrar com a fome das pessoas. Então, isso também não é fortuito, ter a gente voltando para o mapa da fome, ter as pessoas ali na fila do osso, ter as pessoas cozinhando em latão. Isso é muito triste e isso é um cenário devastador. Para quem defende os direitos humanos, para quem defende as políticas e os direitos sociais, isso é devastador. Então, não existe civilidade possível com o Bolsonaro, porque ele rompe toda a civilidade e não entende nem o próprio significado de democracia, nem quem está com ele. Perguntam para o Daniel Silveira, por exemplo, se ele vai ser candidato, se tem alguma coisa que impeça ele de ser candidato a senador, por exemplo. Só quem tem uma mente muito fantasiosa que inventa isso. Pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, é desprezo mesmo. Eles têm desprezo pelos outros poderes. Então, esse apoio ao Lula significa isso, escolher entre o mínimo de civilidade que pode derrotar Bolsonaro. O que é urgente agora é a derrota do Bolsonaro. O bolsonarismo vai cair junto com o Bolsonaro? Não. É impossível. Porque o bolsonarismo é essa ideia, né, esse pensamento que agora vigora nas nossas relações
E isso veio crescendo de forma devastadora e a gente não teve instrumentos e nem força necessária para combater quando isso era semente entre a gente. Isso foi crescendo e foi se alastrando. E aí a gente teve Bolsonaro no poder. Eleito, inclusive, pela própria burguesia, que vendo a impossibilidade da terceira via, acaba apoiando um projeto destrutivo de humanidade. Então, é isso que está colocado. A questão também é se no segundo turno, por exemplo, né, as elites e a burguesia vão acabar apoiando novamente o Bolsonaro, como as pessoas diziam antigamente. Não, no primeiro turno votei no Amoedo. Então, o que está... O primeiro turno foi Amoedo, só no segundo que não deu, porque Lula é muito ruim. Mas, cara, olha isso, né? Assim, a ruptura total do que a gente entende como um padrão mínimo de civilidade mesmo. Não tem outra palavra para usar. Então, o apoio ao pessoal demonstra isso, com muita dificuldade, com muita reticência, com muito medo também. Mas o que é importante é dizer, não comporemos governo de conciliação de classe, né, de forma nenhuma. E que se trata, né, do que se trata esse apoio, de entender que a gente está num país extremamente polarizado, entre barbárie ou civilidade, mínimo de civilidade. E não é enganoso, não é entender que Lula vai fazer um governo voltado para as classes populares inteiramente, porque não vai. A gente não tem essa fantasia, né? Não tem essa fantasia mesmo. Natália, eu só pegar umas coisas antes de passar para o estadual, para a gente encerrar, para do tempo. Só pegar umas coisas que você falou aí. Eu vou basear em pontos que você falou, então a pergunta vai ser um pouco mais extensa. Barbárie e civilidade. Esse foi o diapasão que o PT propôs no segundo turno e perdeu. Foi esse o slogan. E perdeu. Então, eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Uma coisa que deu errado em 2018 pode dar certo em 2022, por quê? Segundo, quando você fala no final, em 2018, por que não votou em Lula? Porque Lula era muito ruim. O candidato não era Lula, era Haddad. Sim, não. É um ato falho aí que também em relação a Ciro. Preciso lembrar que também não há juízo de valor aqui, mas são fatos. Ciro de fato se ausentou do Brasil no segundo turno, mas ele e o irmão apoiaram Haddad. E há que se lembrar que no primeiro turno, Ciro tinha fechado o apoio com o PSB. E Lula, preso, negociou com a família Campos. Lula entrega a cabeça de Marília Arraes como candidato a governadora de Pernambuco. Neta de Miguel Arraes, é uma figura para a esquerda tão cara quanto o próprio Lula, quanto o próprio Brizola, né? Entrega a cabeça de Marília Arraes para fazer aliança com os irmãos Campos de Pernambuco, e deu certo, os irmãos Campos dominam até hoje a política de Pernambuco, para tirar o PSB de Ciro, né? Para tirar tempo de TV de Ciro. Isso também é um fato. A questão de matar o bolsonarismo na origem é uma pergunta. Essa polarização, tipo, que você tinha ali de Jean Willis, por exemplo, que aí era do seu partido, do PSOL, com o Bolsonaro, não serviu para lhe dar mais evidência, transformar Bolsonaro de antagonista de Jean Willis em antagonista de Lula, como hoje se tornou. E para terminar, a questão da burguesia, realmente você tem razão, porque todas as pesquisas indicam que fora da margem de erro, evangélicos, por exemplo, está na margem de erro, Lula e Bolsonaro. Entre os empresários, fora da qualquer margem de erro, Bolsonaro lidera as pesquisas realmente. Estou falando aí nos estratos sociais, né? Então, esse amálgama aí de pontos que eu levantei da sua resposta. Tá, me ajuda a recapitular, porque você fez vários pontos e eu tô sem papel, né? Porque eu mudei, eu saí de uma mesa para poder ficar mais perto do Wi-Fi para parar de falar e eu não conseguia. Variabilidade, ponto 1. Algo que não funcionou, né, em 2018, se é que pode funcionar agora. Eu acredito que se as pessoas conseguirem entender, né, assim, a substância disso mesmo, o que significa isso, porque as pessoas não estão entendendo. O que é barbárie pra gente? É fome. Então é preciso que a gente fale, por exemplo, que barbárie significa você não ter dinheiro para pagar um gás de cozinha, de que barbárie significa você viver
com o menos valor nutricional possível numa alimentação, você não ter condição de fazer 3 refeições diárias. Gente, o que é isso, né? Isso é barbárie, que beira a indignidade. Ou seja, o Estado, né, o governo, e as pessoas precisam fazer esse link, urgentemente. É sobre esse link que a esquerda tenta atuar, no seguinte sentido: juntem, né, tem um texto até do Brecht, que é importantíssimo, que fala sobre o analfabeto político, que é aquele que não pensa que o preço do feijão, que o quilo do arroz, que isso está vinculado a uma decisão política. Isso é urgente. A esquerda está tentando chamar a população e fazer esse debate. O preço, sim, do combustível tem culpa e dedo do Bolsonaro, né, que segue a mesma política desde o Temer. Então, esse peso agora de não ter nem trabalho nem direito é também um reflexo de uma decisão política. E isso é a barbárie. É quando você não tem o mínimo para se manter. É quando você vai no centro da sua cidade ou você caminha nas ruas e você começa a ver criança de novo, trabalho infantil, vendendo bala no sinal. Isso é a barbárie. É quando você olha para o lado e vê um quantitativo gigantesco de pessoas que hoje não têm comida, não têm direito à saúde. Isso é barbárie. É quando você olha, por exemplo, quando eu era assistente social e atendia no CRAS, né? Quando eu atuava como assistente social, não sei se eu falei eu era assistente social, quando eu atuava como assistente social no CRAS e ver uma família inteira que ocupava um lugar, depois ia para outro lugar quando os moradores da casa chegavam, porque não tem acesso a nenhuma política de habitação e não tem comida. É você lidar com isso, com a carência real. Então, é preciso fazer as pessoas compreenderem isso. A gente pode não usar, né, essas palavras o tempo inteiro, mas é conseguir demonstrar no cotidiano das pessoas onde é que está a barbárie, o que é a barbárie e o que é a civilidade. É você ter o mínimo de acesso a sobreviver. É sobre isso que a gente está falando. Hoje as pessoas têm... Oi? Caiu? Uma coisa? Tá. Vamos passar para o Ciro? Sim. Então, é porque teve o ato falho aí, né? Que quem era o candidato era o Haddad. É porque, foi um projeto do PT, né? Que personalista que também investiu no nome do Lula até as últimas consequências. Então, na verdade, eles encamparam esse projeto, né? Vai ser o Lula, e daqui a pouco, nos 45 do segundo tempo, vamos para Haddad, como se os votos migrassem automaticamente. Sendo que na nossa cultura política a gente tem pessoas que se vinculam com pessoas e não projetos. Então, né, parece que é até um pouco de... E não é fortuito, não é falta de entendimento da própria conjuntura. Isso foi proposital. Então, o ato falho teve um motivo também aí de ser, né? E o Ciro, não que ele não tivesse também seus motivos, só que acredito que a situação, por exemplo, do partido e sua, enquanto pessoa, sobressaiu em relação à população brasileira, por exemplo. Esses motivos que foram fortes demais e foram estão colocados na situação aí, né, de Pernambuco, no meu ponto de vista, tá? Assim, eles não poderiam servir também para justificar a equivalência que ele fez por diversas vezes. Ainda que tenha apoiado, né, depois, para mim, a saída dele do país naquele momento conturbado representa um pouco isso. E é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, não. Da mesma forma como é difícil para o pessoal prestar esse apoio agora a Lula, por exemplo. Não é fácil. Isso está gerando desgaste no partido, isso está gerando fragmentação ao partido. E isso tudo precisa ser colocado. Só que é esse cálculo. Como as pessoas, e essa é a análise, né? Como é que as pessoas vão viver num governo da barbárie? Então, não é um cálculo também tão difícil de se fazer. Mais 4 anos de Bolsonaro e a destruição total da coisa pública. Porque é um governo que, na verdade, se utiliza da coisa pública para garantir seus privilégios o tempo inteiro. Parece um governo de vendetta, da revanche. Um governo que é assim, multa, porque eu fui multado uma vez, então acaba com isso. As terras indígenas, porque ali eu não podia fazer exploração, meu amigo não podia, então vamos agora deixar a boiada passar. Então é um governo que ele se localiza e se movimenta dessa forma, para apoiar e para garantir seus privilégios, dele e da sua família. Então, isso é muito visível, tá aí, né, para quem quiser ver. E é sobre isso que a gente está falando. Então, esse apoio do Ciro
é isso também, né? Espelhou um pouco isso, essa saída dele do país, nesse momento tão caótico. Jean Willis como ali antípoda de Bolsonaro, talvez como escada para que Bolsonaro ascendesse a contraposição com Lula e o empresariado majoritário, fora da margem de erro. E eu falo empresariado, não estou falando do grande empresariado, não. Estou falando a Datafolha, ela não vai do microempresário ao mega empresário. Sim. Nossos 2 pontos. Nossa, eu gostei dessa dinâmica, tá parecendo assim um pinga-fogo, né? Obrigada, Luiz, por estar me lembrando aí dos itens, porque realmente na cabeça não ia conseguir, entendeu? Ficar. Eu acredito sim que o Jean Willis, né, ele contribuiu para fortalecer, né, para criar, para também acirrar essa polaridade aí, mas pensar só nele como elemento, eu acho que é muito... É até superestimar, né, a figura do Jean Willis. Eu acho que ele tem, sim, uma representação política que é importante e que foi importante. E ali, nessa polarização com o Bolsonaro, mas não é só ele, né? Ele pode ter sido, sim, um dos elementos. A nossa polarização também de às vezes... Só que é muito complicado, porque quais os outros elementos que estão aí em jogo nessa cena? Um monte de mentira, um monte de fake news. Então, lidar com isso também é de uma capacidade, é exigir uma capacidade até sobre-humana, entendeu? Porque é um desgaste muito grande. Quando você vê as mentiras ali colocadas e que você sabe que você não vai utilizar das mesmas armas que esses caras usam para se promover, que é o disparo, né, nas redes sociais. E aí a gente tem, por exemplo, algo que está se apresentando agora, que a gente já falou que ele não tem apreço pela democracia, nem pela democracia liberal, né, que é o que a gente tem. E aí a gente vê, por exemplo, Elon Musk compra o Twitter, se prolifera um sem número de contas e de apoiadores de Bolsonaro que passaram a existir com menos de 24 horas. O que é isso? É porque se sabe que se forma opinião e porque se carrega inúmeras pessoas pelo que está visível, né? Então, se você começa a bombardear, imagina um monte de robô indo nas páginas de alguém atacar esse alguém e um monte de robô falando permanentemente. Então, isso é um ataque também à democracia por dentro. Então, a gente tem características de um governo neofascista mesmo, de um governo extremamente autoritário, que elimina o contraditório, de um governo que não tem apreço pelos poderes, que não entende, ou melhor, se entende, não quer entender também o papel desses poderes e não quer ser refreado por eles. A tentativa de ataque ao STF é uma tentativa de não ser refreado por nenhum poder, mas de ter quase que um poder absoluto. Estamos retrocedendo, né, milhares de anos. Então, não dá para pensar só no Jean Willis, mas dá para pensar nesses diversos elementos que projetaram Bolsonaro ao lugar que ele está hoje, principalmente a quem mexe nessas pedras do tabuleiro, a grande elite, né, a burguesia. Então, não foi fortuito que a burguesia tenha apoiado também o Bolsonaro, porque ele foi propício, apesar dele estar descontrolado em relação aos poderes, né, que a burguesia até tem um determinado apreço, mas a gente tem uma burguesia extremamente conservadora, então ele moralizou também a política, e a gente tem essa dimensão aí moral, que até esteve acima, né, do que se pretendia enquanto decisão política, gerando cortina de fumaça o tempo inteiro. Eu defendo a família, os valores tradicionais. Que valores são esses? Que família é essa? Porque não dá o direito dos outros de existirem. Então, é um conjunto de fatores, né, que projetaram Bolsonaro e o bolsonarismo, dessas pessoas que estavam ali tendo que refrear, porque a conjuntura era uma conjuntura, digamos assim, não favorável ao autoritarismo, porque a justificativa desse projeto é muito importante falar sobre isso. Quando tenta se atacar ou polarizar, porque o projeto da esquerda é um, o projeto é outro. Só que a justificativa deles é a eliminação do outro. O que é o discurso do Bolsonaro de vamos fuzilar a petralhada? Quero eliminar todo mundo que não pensa comigo. E fazendo isso, ele fere a própria democracia. Então, é esse conjunto de fatores aí que está colocado, essa proliferação acelerada de contas que surgiram em menos de 24 horas e a tentativa descarada de golpe. Não vou aceitar o tipo de resultado que for, a gente pode esperar coisa
do nível de Capitólio, né, ou pior até, não sei. Está tudo muito impreciso. Até porque há que se ressaltar o papel, e aqui um general de brigada disse isso, o Francisco Mamed de Brito Filho, que chegou a participar do governo Bolsonaro, mas hoje seu crítico, o papel que Mark Milley teve. Mark Milley é comandante do Pentágono, né, quando os militares dos Estados Unidos, quando foi utilizado por Trump, cercado pelas passeatas de julho do Black Lives Matter em Washington, Trump bota uma bíblia cabeça para baixo, ali de uma catedral do lado, e leva o Mark Milley. Mark Milley não sabia porque ele estava indo. E o Mark Milley, no dia seguinte, pediu desculpas à população americana por estar sendo utilizado para política. Uma postura que alguns militares brasileiros não têm, né? Não tem. O Francisco Mamed Brito Filho, por exemplo, é um exemplo positivo nesse sentido. O general Santos Cruz, que pode concorrer a mandato eletivo, é um exemplo positivo nesse sentido. Mas, Natália, estamos chegando no final, temos que falar da eleição ao governador. Como é que o pessoal vai caminhar? E parece também, as pesquisas apontam, talvez não tão forte ainda quanto a presidencial, mas aponta, sem sombra de dúvida, uma polarização entre um ex-pessoalista tão marcado no pessoal quanto o próprio João Willis, que a gente citou aqui agora, ou talvez até mais, que é o Marcelo Freixo, que, como Lula, indo fazer chapa com Alckmin, foi para o PSB para tirar um pouco da resistência que há, né, ao pessoal, né, dentro da sociedade fluminense de maneira geral, né? Há uma rejeição, né? E Cláudio Castro, que é o governador, né, tem um apoio aqui de Campos dos dois grupos, né, do Grupo Garotinho e do Grupo Bacelar. Bacelar, falamos aqui, foi até ontem secretário de governo, que é uma das pastas mais poderosas de qualquer governo do mundo, né? E saiu para cumprir o prazo legal para poder se candidatar de novo a estadual. Temos aí a terceira via, seria quem? O Rodrigo Neves, prefeito de Niterói. Como é que você está analisando isso, você analisando, e como o pessoal deve se comportar nessa eleição? Então, o pessoal vai passar, né, por outra conferência, em vez de nacional, agora estadual, vai ser no dia 14 de maio. Acho que você retratou muito bem aí, né, a figura do Marcelo Freixo dentro do pessoal, uma figura com um crescimento, né, que despontou de forma muito enfática também, era um dos principais nomes, né, do partido, de figuras, embora a gente tente construir diversas figuras, né, e projetos coletivos para que não fique centrado, né, para que a gente não seja personalista. Isso é muito importante, né, que a gente pense projeto e não pessoas. Então, assim, a figura do Marcelo Freixo, ele sai, né, para conseguir montar essas alianças que ele acredita ser melhor para o Rio de Janeiro, num cenário que também se reflete nacionalmente aqui no nosso estado. O Sudeste costuma ser um reduto, né, é um reduto aí bolsonarista também. Então, a gente tem eleições que vão se replicar. A gente tem a figura do Cláudio Castro, que é um candidato bolsonarista, que deve vir aí também para o governo, apoiado pelos dois grupos aqui, né, de Campos, o Bacelar e os Garotinhos, que inclusive ficam disputando aí o seu apoio, né, permanentemente. E para ele é favorável não retirar um grupo e favorecer o outro, porque isso importa para as eleições estaduais agora. O Freixo, ele está bem cotado nas pesquisas, então a gente acredita também que ele chegue ao segundo turno. Eu tomo como minhas as falas do Chico Alencar, né? O Chico Alencar, maravilhoso, e ele, quando o Freixo sai, ele escreve um texto que, no meu ponto de vista, é extremamente fantástico, assim. Ele reconhece toda a trajetória do Freixo, ele agradece, né, toda a trajetória do Freixo, os aprendizados, as trocas, diz que estaremos na mesma trincheira de luta, quando essas lutas forem comuns, e ele finaliza o texto dizendo assim: um violino, por mais bem afinado que esteja, nunca vai substituir uma orquestra. Isso para mim foi muito simbólico, porque é sobre isso,
né? Não pessoas, mas projetos, não alguém, mas o coletivo. Então, acredito que o pessoal deva caminhar também para o apoio, né, ao Freixo, nesse dia 14 de maio, que é agora a conferência estadual. Não sem embates, né, da mesma forma como nacional. Isso é muito complexo de ser feito, é um antigo companheiro também de partido, mas existem diversos desacordos, né, com as alianças, com o próprio caminho tomado, por isso utilizar essa fala aí do Chico Alencar. Então, existem muitos desacordos, mas acredito que o caminho do pessoal seja favorável ao apoio também ao Freixo, com esse objetivo principal, de desmontar Bolsonaro nesse ano. Entendendo que o bolsonarismo, que é essa base de sustentação aí ideológica, né, essa cruzada ideológica do Bolsonaro, ela não está encerrada agora. E a gente precisa de um movimento amplo para refrear, né, para refrear isso permanentemente. Porque isso se dá a nível das práticas sociais mesmo, das relações do cotidiano. Eu costumo sempre falar para os meus alunos e conversar com eles sobre direitos humanos e sobre a importância da gente refrear práticas que são não só autoritárias, mas também práticas que cerceiam, né? Que cerceiam o direito de existir, que cerceiam o direito do outro no nosso cotidiano, na escola, porque é aqui que começam os direitos humanos. É aqui, é corriqueiro, é no cotidiano. E o que a gente está vendo é a reprodução no estado do Rio de Janeiro. Relacionar Cláudio Castro ao Witzel também é muito importante, porque é o mesmo projeto. Então, é a mesma toada. Quando o Witzel desce daquele helicóptero, por exemplo, e comemora a morte de alguém, para mim é o Estado que fracassou ali, né? Porque, por mais que o senso comum coloque bandido bom é bandido morto, o Estado tem prerrogativas legais de lidar com alguém que infringe a lei. E essas prerrogativas legais que elas sejam cumpridas, mas que a gente não tenha um Estado que é assassino também, um Estado que mata, né, as pessoas, e que essas pessoas sejam punidas na forma da lei, e não ao avesso da lei. Então é sobre isso, assim, é sobre, novamente, né, barbárie e civilidade. E o que é a barbárie? Ter chacina nas favelas, ter chacina nas comunidades, a cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado no nosso país, também diz muito sobre o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro das chacinas, é o Rio de Janeiro condenado na Corte, né, Interamericana de Direitos Humanos. É o Rio de Janeiro que está aí novamente também em foco. Então, isso é importante de ser dito, de ser mencionado, porque o Estado que eu defendo não é o Estado que vai ser bonzinho, que vai passar a mão na cabeça das pessoas, porque dizem isso da gente, que a gente defende bandido. Não, o que a gente defende é a lei, o que a gente defende é a civilidade. É o contrário de defender. O que eu não quero é que o Estado também se transforme em bandido. Então, e o Cláudio Castro, nessa mesma toada e seguindo a mesma política do Witzel, é um legítimo representante do bolsonarismo, né, do Bolsonaro, no próprio Rio de Janeiro. E definitivamente é o que a gente não quer ver mais, né, na política. A gente quer que a política retome a um padrão de disputa de ideias que sejam democráticas. No final das contas é sobre isso, né, sobre defender a democracia também, o embate dessas ideias de forma civilizada. Muito bem, Natália, 8h56, a hora voa também, né? Mas muito produtiva aí a entrevista, a conversa com você hoje, né? E quero, além de te agradecer aqui pela presença virtual ainda, né? Online no Folha no Ar, desejar boa sorte na sua caminhada aí. Muito obrigado, bom dia para você, boa semana, querida. Muito obrigada a vocês, né? Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora também ouvindo, assistindo. Desejo uma ótima semana para todos. Tá bom, querida. Aloysio. Agradecer a Natália, como você deseja boa sorte. É um quadro, independente de você não entrar em juízo de valor, nem questão ideológica, mas é um quadro muito promissor da política do Itacá, né? E é uma mulher. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, tem que ter pelo menos o espaço devido, pelo menos isso. E é nosso papel, enquanto veículo de comunicação plural, garantir que isso aconteça. É uma semana feminina, vamos ter aqui amanhã a prefeita Carla Machado, né?
Vamos fechar a semana com debate entre jornalistas políticos para analisar esses conturbados cenários que a Natália, conversamos aqui com a Natália, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Né? E é isso. Carla Machado amanhã, bem cedo, 7 horas da manhã. Obrigado, Natália. Muito obrigada. Valeu, Natália. Mais uma vez, obrigado e um bom dia para você. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, né? Obrigada pela conversa aqui, democrática, franca. Obrigada. Vai tchau, em paz. Tchau, bom dia. Vai lá. Muita luta aí. Bom, 8 horas e 58 minutos. Fechamos aqui o Folha no Ar de hoje. Aloysio, como você já anunciou, né, a semana aí extremamente importante e, né, com a presença feminina aqui, como deve ter que ser também, e muita expectativa ainda, né, para a movimentação aí nas sessões na Câmara de Campos, apesar de que semana passada a coisa deu uma acalmada, mas aquilo lá do jeito que está meio que para entrar em ebulição aí do jeito que a coisa tá, não custa nada. Acalmada na terça, na quarta ele deu uma reesquentada. Exatamente. Eu acho que pelo menos aquela, sinceramente, eu tirei férias agora entre março e abril, né? E eu já falei aqui isso anteriormente. A única coisa que eu acompanhei, assim, acompanhei bem, e como eu tiro férias de Tafona, eu tenho que me desligar realmente. Se eu ficar acompanhando política local, para mim é trabalho. Então, parei realmente de acompanhar tudo. Mesmo nacional, só vi pesquisa. O que eu acompanhava diariamente era, e ainda é, a guerra da Ucrânia. Né? E, sinceramente, quando eu voltei para Campos, e contei que essa história já, foi uma terça-feira, não fui ver a Câmara, não, fui passar com o meu cachorro. Eu moro perto aqui do prédio da Câmara. Né? Passei o meu cachorro numa sessão na Praça do Liceu, que é em frente à Câmara. Eu fiquei na dúvida. Eu voltei para Campos, eu voltei para Kiev, para Mariupol. Porque gente armada com um fuzil empurra. Em frente à casa do povo. Né? E gente armada dos dois lados, não eram só os policiais, não, tá? Tinha gente armada do lado de cá também. Claramente você viu o volume aqui de armas, aqui na... Digo porque vi isso a 20 metros de mim. A 20 metros de mim. Isso é tudo menos o que se espera de uma casa legislativa. E quem acha que só tem erro de um lado, me desculpa, mas como disse aqui bem Natália, Lemando Bertold Brecht, é um analfabeto político. E pior, quem impôs o analfabetismo é o trem. Né? Irradiador da ignorância. Né? Não é esse o caso. Pelo menos esperemos que não seja, né? E que a coisa caminhe para uma distensionamento. Parece claro, a não ser que haja decisão do judiciário contrário, Fábio vai, como o ponto final desse expor, né? Fábio vai esperar a eleição de outubro para marcar a eleição da mesa diretora, né? E talvez tem Copa também em novembro, né? Tem Copa do Mundo em novembro, excepcionalmente em novembro, sempre em junho por conta da pandemia, né? Então talvez seja no prazo limite mesmo, a não ser que haja um acordo que parece pouco provável. O próprio Martim Bacelar falou que não há acordo, né? A não ser que haja, então, um acordo, que hoje parece improvável, mas política não é como nuvem, né? Ou que haja uma decisão do judiciário, decisão judicial não se discute, se cumpre, né? A eleição da mesa vai ficar para depois da eleição de outubro. Provavelmente depois da Copa também. Nos resta aí torcer para que os trabalhos andem, né? Para que as coisas aconteçam, porque a cidade tem 137 mil pessoas hoje, né, abaixo da linha aí da miséria. Então é preciso olhar com carinho esse momento
bem falado aqui pela Natália de barbárie, né? É preciso ter as ações aí do poder público de forma muito mais eficazes, eficientes, para combater e acabar com esse mal lá na fonte. Tem gente passando fome e não é longe da gente, não, é aqui mesmo. Não, eu inclusive, se me permite, Nogueira, eu ali, como eu te disse, ali presenciando aquela cena lamentável. Olha, eu acompanho política desde 89, tá? Eu nunca vi uma cena tão lamentável na política de campo. Nunca vi. Eu nunca vi. Eu, Aloysio, nunca vi. Nunca presenciei algo tão lamentável. Porque, Nogueira, se alguém tropeça ali com um fuzil na porra. E a questão que você falou da Natália, da barbárie, que eu concordo, eu vou ali de manhã. Hoje mesmo eu estive ali na Praça do Liceu. E ali as pessoas, assim, sol nascendo, né? Vou passar com o meu cachorro. Aí tem pessoas morando ali, cara. São umas 8, varia, 8, 12 pessoas que estão morando ali. E você passa a conhecer as pessoas, né? Lógico, eu procuro sempre me socializar, me solidarizar, enfim, isso eu não vou falar de coisa que pessoal, porque, né, tá até no Semana Montanha, né? Você não faz nada para ficar falando. Mas Semana Montanha de Cristo, né? Mas eu conheço umas pessoas ali e tal. E aí a gente estava vendo aquela cena juntos. Tinham pessoas que eu conheço ali que estavam juntos. E um deles falou uma coisa para mim que me marcou muito. Eu até escrevi sobre isso. Né? Nós aqui sem ter o que comer, sem ter onde morar, e esse povo lá, e nós aqui sem ter o que comer e sem ter onde morar. É essa a questão. Essa a questão. Dita por uma pessoa que não tem certeza que vai ter o que comer e não tem onde morar. E que o faz no corredor da Praça do Liceu. Entendeu? É isso. Pelo amor de Deus, um pouquinho de bom senso, né? Para não falar uma expressão mais forte, como vergonha na cara, por exemplo. Quintal o Liceu que é o quintal da Câmara, né? Então, mas eu falo do exemplo. Bicho, sim, né? Sim. E é o que eu digo, não é longe. Às vezes as pessoas estão passando fome, necessidades. Às vezes você pensa que é lá só longe. Não, é aqui, na nossa rua. É no nosso quintal, né? Então, serve para os vereadores também, para a Câmara Municipal, né? Tomar aí um rumo melhor agora vamos colocar aí desse recomeço, quem sabe, né? Tomara que as coisas andem mesmo. Tô nessa torcida, é o que na verdade nos resta. Aí depois sim, aí vai se fazer eleição, se não vai, ou a justiça vai interferir ou não vai, vamos aguardar. Mas o que a gente apela aqui é somente isso, que a Câmara volte a trabalhar, a produzir. Aloysio, bom dia para você, boa semana, obrigado pelo Folha no Ar de hoje. Amanhã estaremos de volta, conforme você já anunciou, confirmando com a ex-prefeita de São João da Barra, né, que deixou o cargo agora recentemente, por opção, e já se lança aí no cenário de candidatura, de pré-candidatura também para as próximas eleições. Um bom dia para você e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Nogueira. Bom dia, ouvinte. Obrigado aí pela nos acompanhar até agora. Valeu. 9h07, fechamos aqui o Folha no Ar. A você que nos acompanha, fique ligado, continue ligado aqui na Folha FM. A gente volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.